Olá, bom dia. O assunto de hoje é sobre o tratamento não cirúrgico da artrose. Sabemos que a cirurgia é o último recurso para tratamento da artrose, quando não há outros meios de você tratar a doença. A artrose, que significa uma degeneração das cartilagens articulares, ela não tem cura, ou seja, não existe um tratamento definitivo que cure 100% a artrose e retorne o seu joelho à condição normal. Porém, você pode fazer vários tipos de tratamentos sem o procedimento cirúrgico para ter uma vida saudável, poder ter uma atividade física ou recreativa em boas condições e com pouco ou nenhuma dor. A artrose é uma degeneração da cartilagem articular que pode ocorrer ou como característica do envelhecimento em determinadas pessoas, ou pode ocorrer de forma traumática, ou seja, uma lesão que ocasionou um trauma nessa cartilagem articular que leva como consequência a artrose no futuro. A artrose, ela devido à degeneração dessa cartilagem, ela causa um processo inflamatório dentro da articulação. O principal sintoma da artrose é a dor. Com a evolução do quadro de degeneração da cartilagem, essa dor vai se acentuando. A cartilagem articular, ela não possui vasos sanguíneos. A nutrição das células cartilaginosas se dá pelo movimento do líquido dentro da cartilagem articular. A cartilagem é uma substância rica em líquidos, onde existem células, fibras colágenas e outros tipos de fibras. Ela funcionaria como um exemplo, como se fosse uma esponja, ou seja, quando comprime, o líquido sai, quando solta, o líquido volta para dentro da cartilagem articular, fazendo a troca de líquidos e a troca de nutrientes. Quando você faz uma atividade física onde haja uma pequena compressão da articulação e logo depois uma soltura da articulação, essa compressão e descompressão ela faz um maior movimento dos líquidos dentro da cartilagem articular e, como consequência, ela é saudável para a cartilagem. Então, a primeira coisa do tratamento, e talvez a mais importante, seja a manutenção do exercício físico ou da atividade física. O fortalecimento muscular direcionado e o alongamento da musculatura, eles são fundamentais para qualquer tratamento da artrose. Eu falei direcionado porque esse fortalecimento muscular vai depender da idade da pessoa, da localização da artrose, que tipo de exercício ela pode fazer e o que exercício ela deve evitar. Atividades de alto impacto, onde haja muito traumatismo na articulação, elas são contraindicadas. Porém, em cada caso, dependendo da localização da artrose, existe uma indicação específica de atividade física. Mas o primeiro item a ser considerado é a manutenção da atividade física e do fortalecimento da musculatura. O uso de medicamentos como condroitina, glicosamina, colágeno hidrolisado e colágeno não hidrolisado no tratamento da artrose. O colágeno mais presente dentro da cartilagem articular é o colágeno do tipo não hidrolisado. A glicosamina e condroitina ajudam no metabolismo das cartilagens. Porém, não existem provas evidentes que somente o uso de medicamentos possa ter um benefício significativo no tratamento da artrose. Você pode usá-lo, sim, como um suplemento, ou seja, como um adicional a mais no sentido do tratamento. O crescimento de cartilagem articular, ela pode se dar através das suas células, ou seja, em algumas lesões focais, ou quando uma pessoa tem uma lesão em algum ponto, você pode, através de células osteoblásticas, ou seja, com pequenas perfurações, você fazer com que as células do teu próprio organismo migrem até a cartilagem articular e alguma maneira física de fazer a contenção dessas células promove o crescimento de uma cartilagem articular nova em boas condições, assim como a cartilagem original. Porém, esse tipo de tratamento ele
ele funciona em pessoas jovens com lesões focais, ou seja, que tem uma lesão naquele ponto e o resto da cartilagem está boa. Ele não é utilizado para quem tem artrose em vários pontos na cartilagem articular. A transformação de outras células do organismo em células cartilaginosas, ou seja, a pesquisa através de células-tronco, tem dado bons resultados em experimentos laboratoriais e experimentos clínicos em determinados países com o uso de células da medula óssea. É uma coisa que no futuro pode nos trazer um bom resultado, mas por enquanto são experimentais. O plasma rico em plaquetas é utilizado no tratamento da artrose de joelho para diminuir o processo inflamatório de longo prazo. Tem dado bons resultados em alguns relatos de revistas científicas. Porém, no nosso meio, ele é considerado ainda experimental, no sentido que os nossos órgãos que regulam a medicina não têm uma padronização da confecção ou da elaboração do plasma rico em plaquetas. Aqui vale uma observação. O plasma rico em plaquetas, que é retirado do seu próprio sangue, ele não é a mesma coisa do que células-tronco. O plasma rico em plaquetas não tem células. O ácido hialurônico é um produto que existe na cartilagem normal. Hoje ele é produzido em várias formas, é uma solução injetável que é aplicado dentro do joelho e pelas suas características oleosas, ele melhora a lubrificação. Tem dado bons resultados no sentido que diminui o atrito, como consequência diminui o processo inflamatório. Ele não forma uma cartilagem nova, porém ele melhora a movimentação. Aliado a outros tipos de tratamentos, tem dado um bom resultado. Mas ele tem um resultado temporário que pode durar entre 3 a 24 meses, dependendo de cada situação. O uso de joelheiras, palmilhas, ele tem uma indicação específica em cada paciente. Um exemplo, se o paciente tem um desvio de alinhamento, seja o joelho varo, que é conhecido como o joelho para fora, ou ao contrário, o joelho valgo, que é o joelho para dentro, o uso de palmilhas tem um bom resultado como mais um tratamento opcional nos casos de artrose. As joelheiras também têm indicação específica. Porém, o uso de palmilhas ou joelheiras, ele necessariamente não depende do resultado dos exames, e sim do exame médico criterioso e a indicação correta. O uso da acupuntura ou outros procedimentos como a aplicação de toxina botulínica não tem dado bom resultado em vários estudos científicos realizados. O tratamento da artrose do joelho não cirúrgico, ela tem alguns fatores que são classificados como importantes. Primeiro, a perda de peso, se você tiver com sobrepeso, a realização de exercícios de fortalecimento e alongamento orientados pelo seu médico, pelo seu fisioterapeuta ou profissional de educação física. Segundo, o uso de medicamentos para artrose somente se indicado pelo médico e junto com o primeiro procedimento de trabalho muscular. Terceiro, a organização das tuas atividades para saber o que você deve fazer, o que você deve evitar, mesmo as atividades diárias e os tipos de atividade física ou recreativa que você faz. Terceiro, um acompanhamento periódico com o seu médico, porque esse tratamento pode modificar, ou seja, você estar tendo um bom resultado com um tipo de tratamento e depois ter que modificar e realizar outro tipo de tratamento. Você fazendo um tratamento e um acompanhamento periódico com o seu médico, você poderá ficar livre da dor ou com muito pouca dor, ter uma vida mais saudável mesmo na presença da artrose. Muito obrigado.